Ô bem, pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 28/11/2023, também para a virada ali do dia 29/11/2023. Um calendário interessante hoje, odds baixas, mas a gente vai tentar buscar o que há de melhor para a gente ser lucrativo nesse dia de hoje, como sempre, se baseando em números e estatísticas. Desde já, quero agradecer ontem o nosso recorde de likes do canal, conseguimos mais de 600 likes em 24 horas de vídeo, na verdade menos disso, então quero agradecer e pedir para vocês bater a meta hoje mais uma vez de 300 likes, não custa nada, vai ajudar muito a gente a continuar trazendo o vídeo aqui para vocês, a gente entender que o nosso projeto vem sendo positivo para a galera. E também seja membro do canal se quiser ter acesso aos nossos radares, aos nossos guias, e-books e também conteúdo exclusivo lá como vídeo, que ontem não deu pra gente gravar, mas hoje vai ao ar para vocês, analisando os melhores jogadores pra gente ser lucrativo nessa semana que acaba de começar. Beleza? Compartilha esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que adora falar de apostas esportivas, curte um basquete, até porque eles também merecem, né, seus amigos, ganhar uma graninha, fazer uma graninha com apostas esportivas. O nosso grupo VIP aqui do lado, lembrando que a gente tá encerrando as vagas depois que ontem a gente comunicou, muita gente entrou, então assim, aproveitem para entrar nas nossas últimas vagas também lá no nosso grupo VIP vitalício, que o pessoal vai ficar a temporada inteira, ainda vai pegar a pré-temporada 24/25 com muito conteúdo extra, então aproveitem, chamem no WhatsApp, porque ontem quase todas as vagas foram, então assim, hoje é uma bela oportunidade para você garantir a sua lá e ficar com a gente até a final da season. Beleza? Vamos começar aqui com Celtics e Bulls. A gente tem o Boston Celtics jogando em casa, sem Kristaps Porzingis e com dúvida o Derrick White e o Jrue Holiday, jogadores importantes. O Boston Celtics é favorito para essa partida, até porque o Chicago Bulls vem muito mal na temporada, um dos piores visitantes de toda a NBA, enquanto que o Boston Celtics é superior em várias categorias. Só que a odd está muito baixa. Então, como a gente sabe que o Boston dá aquelas amareladinhas e o Bulls, por pior que venha sendo, tem talento individual ali para volta e meia dar algum sustinho, vamos tentar pegar a vitória do Boston Celtics no ao vivo, que eu acho que é o mais interessante, beleza? Nos últimos 7 jogos em casa nessa temporada, ou seja, em todos, eles se saíram vencedores e, como eu disse, eles são melhores do que os Bulls em várias categorias. Eles têm a melhor eficiência ofensiva do que eles, sendo a 8ª melhor da NBA, enquanto que o Chicago Bulls é a 5ª pior. Defensivamente, o Boston Celtics é a 4ª melhor defesa por 100 posses de bola, enquanto que o Chicago Bulls é um dos 10 piores, ou seja, temos ali os extremos das principais questões ali favoráveis ao Boston Celtics. O aproveitamento no rebote deles também é o 6º melhor. Em relação a bolas de 3 convertidas por jogo, percentual, aproveitamento também, tudo superior ao Chicago Bulls. Então, nas principais categorias, eles são melhores. Tem os melhores jogadores individualmente com Jason Tatum e Jaylen Brown em quadra. Tem também ali a melhor comissão técnica, o time com histórico recente mais favorável, tudo superior ao Bulls. Só que a gente sabe como é esse Boston Celtics. Repito, eles sempre acabam dando aquelas entregadinhas no final do jogo, tornando um jogo fácil, um jogo mais difícil do que deveria e às vezes até perdendo. Então vamos ficar de olho nisso, vamos tentar pegar uma linha melhor ali para que eles se saiam vencedores. Porém, eu acredito que a melhor opção ainda seja a vitória do Boston. Beleza? Vamos aqui para Brooklyn Nets e Toronto Raptors. Nessa partida, a gente vai trabalhar com over em pontos. A gente tem muitas dúvidas na escalação, principalmente em relação ao Brooklyn Nets. Então, vamos ficar de olho nisso, porque a gente vai atualizar vocês lá no grupo VIP, falar se vale ou não a nossa entrada ainda, mas são dúvidas importantes. Claxton, Cam Thomas e Cam Johnson são titulares dessa franquia. Então é muito interessante a gente ficar de olho nisso, porque a gente também precisa dos principais jogadores, ou seja, os com mais qualidade em quadra. O nosso palpite vai ser acima de 218,5 pontos totais nessa partida. Então, Brooklyn Nets e Toronto Raptors, o nosso palpite vai ser acima de 218,5 pontos totais para essa partida, somando a pontuação das duas franquias. Odd de 1,52 é o mínimo que a gente busca aqui, em torno de 1,50. Com base na seguinte argumentação: nos últimos 5 jogos, o Brooklyn Nets fez aqui umas partidas muito bem pontuadas. Eles mudaram bastante a sua característica, mas o mais importante dessa nossa análise é que a gente teve uma média de 237 pontos por partida nas últimas 5 das quais eles se envolveram, superando esses 218,5 em 4 dessas 5 analisadas. Isso que eles enfrentaram boas defesas ou times ali que não pontuam em um alto volume, como o Miami Heat 2 vezes, o próprio Chicago Bulls e o Philadelphia 76ers, que, repito, se defende muito bem também. Quando a gente fala de Toronto Raptors, nesse mesmo recorte, a gente também teve uma média alta de pontuação, de mais de 237 pontos nos últimos 5 jogos que eles fizeram, também enfrentando boas defesas ou times que pontuam mal, como Detroit Pistons, e, repito, boas defesas como Orlando, Bulls, Cleveland, ou seja, eles tiveram um calendário ali bem parecido, com apenas um time over dentro desse calendário, no caso Indiana, e quando a gente fala do Nets, o Atlanta Hawks.
Enfim, a gente acha que toda essa combinação faz com que a gente possa ter uma linha de pontos interessantes para hoje. Só que alguns números que mostram o quão isso pode ser produtivo nessa partida são os seguintes. Nos últimos 3 jogos, a gente está falando de um Toronto Raptors e de um Brooklyn Nets que estão entre os 10 times que mais sofreram bolas de 3 por jogo na NBA. E o Brooklyn Nets é um dos times com o melhor percentual em bolas triplas na liga. Só que quando a gente olha aqui para o percentual de bolas de 3 tentadas e convertidas contra o seu patrimônio, o aproveitamento na hora de defender o perímetro do Toronto foi terrível, o segundo pior da NBA dos últimos 3 jogos. Então, dá para o Brooklyn Nets produzir bem, porque eles são dos melhores times em bolas de 3 por jogo e em percentual de aproveitamento na liga, o que isso é muito positivo para a nossa tip. Só que outro número que também contribui para que essa nossa tip faça sentido são os seguintes. Nos últimos 5 jogos, vamos pegar aqui o nosso filtro, primeiramente falar a respeito do pace, o ritmo que essas equipes vêm jogando. O Toronto é o 8º mais rápido da liga, e se eles tomarem conta do jogo, a gente vai ter um jogo de muitas posses para os dois lados, porque é a forma que eles mais se sentem confortáveis de trabalhar. Quando a gente fala em pontos de transição, o Toronto Raptors é um dos melhores da NBA, ou seja, eles têm motivos, porque faz parte do DNA deles, de uma forma que eles pontuam com mais facilidade, pontuar em velocidade. É o 4º time aqui em pontos por jogo em transição em toda a liga, com aproveitamento muito bom também, dos 5 melhores em pontos de transição em toda a NBA. Só que eles também defendem mal esse tipo de arremesso. Então qualquer faísquinha que eles colocarem no jogo, de um jogo veloz, acelerado, também vai depor contra eles. Eles são o 3º pior aproveitamento em pontos de transição de toda a liga. Então a gente tem ali um jogo que, se em algum momento ele virar de trocação, os dois times vão poder pontuar bem. Pelo menos essa é a tendência. Outro número interessante para a gente destacar é como a defesa do Brooklyn Nets foi ruim nesse período, apesar de eles terem ido bem ofensivamente. No ataque, o Brooklyn Nets foi o 8º melhor ataque da NBA desses últimos 5 jogos, contando por 100 posses de bola. E quando a gente fala defensivamente, a gente tem aqui uma das piores equipes da liga, a 5ª pior defesa desse calendário. E o próprio Toronto Raptors, que já foi uma defesa muito boa na temporada, foi apenas a 16ª, ou seja, está na metade de baixo da tabela, então assim, dá pra gente acreditar que a gente vai ter uma noite bem pontuada aqui nessa partida. Outro número para finalizar, e que também eu acho interessante destacar, é o quão ruim o aproveitamento de rebotes defensivos do Brooklyn Nets foi. Eles foram um dos 10 piores aproveitamentos em rebotes defensivos da NBA. E quando a gente fala de rebotes ofensivos, o Toronto Raptors é muito bom, então eles podem fazer pontos de segunda chance aqui. Eles foram o 7º melhor da NBA nesse calendário também, mas na NBA em geral, eles também costumam ter um bom aproveitamento. É um time que sabe aproveitar esses rebotes ofensivos, um dos 10 melhores da NBA, ou seja, com chances de pontos de segunda chances, né, você consegue corrigir seus arremessos errados e, quem sabe, conseguir um over com mais facilidade. Bora aqui para o nosso próximo palpite, Heat e Bucks. E bom, apesar da gente gostar de trazer números e estatísticas, a gente sabe que Heat e Bucks tem algo específico ali para a gente poder justificar um over. Então vamos primeiro para o nosso palpite, lembrando que o Heat está com muitas dúvidas para hoje, dentre elas Bam Adebayo, Jimmy Butler, jogadores importantes e Duncan Robinson, um dos melhores arremessadores de 3 dessa franquia, e a gente sabe que a bola tripla é importante para você ferir o Milwaukee Bucks, que defende mal o perímetro. A gente vai aqui de mais de 219,5 pontos totais para essa partida. Por que a gente acredita nisso? Claro, repito, desde que o Miami Heat também venha saudável, pelo seguinte, bom, todos os números que a gente vai trazer aqui para vocês são relevantes, mas o Miami Heat eles têm uma característica muito específica ao enfrentar o Milwaukee Bucks, que é acelerar o contra-ataque com passes longos, antes que o Giannis e o Brook Lopes se posicionem, depois de um ataque, né, na defesa, da melhor forma ali, protegendo o garrafão. Então assim, o Miami Heat muda completamente a sua característica para ser competitivo contra os Bucks, e foi assim que eles eliminaram eles nos últimos playoffs. Então, esse ritmo acelerado, essa facilidade em pontuar em contra-ataque com passes longos, faz com que o Miami Heat tenha chances de um over contra os Bucks, que, no fim das contas, eles nem precisavam de tudo isso, tá? Porque o Bucks vem se defendendo mal. Bom, vamos aqui para os números. A gente está falando de um Milwaukee Bucks que ofensivamente nessa temporada é o 7º melhor ataque por 100 posses de bola e é também uma das 10 piores defesas, quase aqui encostando no Chicago Bulls, né? Na verdade, eles são a 11ª pior. Mas a gente tem que se preocupar com o Miami Heat, que defende razoavelmente bem, até que bem, né? Uma defesa de top 10, mas tem suas falhas e ataca mal. Porém, eles podem sim ferir esse Milwaukee Bucks por conta desse estilo de jogo que eles implementam quando enfrentam esse adversário, ainda mais em casa, né, com a confiança da torcida, etc. Nos últimos 10 jogos entre essas franquias, a gente teve uma média de mais de 232 pontos feitos e sofridos médios, né, somados nas partidas em que eles se envolveram. Só que se a gente reduzir esse recorte para os jogos mais recentes, né, reduzir de 10 para os últimos 6 jogos, onde o Miami tinha encontrado, né, esse caminho para poder produzir bem contra os Bucks, acelerando as coisas, a gente tem uma média de mais de 241 pontos produzidos nas partidas em que essas equipes se envolveram, superando
essa linha que a gente colocou hoje em todas essas partidas. A gente tá falando de um Bucks que se defende mal, como eu disse pra vocês, nos últimos 10 jogos fora de casa, sofreram 119,2 pontos e fizeram 119, uma média aí de mais de 238 pontos nas partidas em que eles se envolveram, o que também é muito positivo para essa nossa time. Só que acima de tudo a gente tá falando de dois times que figuram entre os 10 que mais sofrem bolas de 3. A gente tá falando de um Miami, que no ranking geral é o 7º que mais sofre bolas de 3 por jogo em toda a liga, e a gente tá falando de Milwaukee Bucks que, ok, tá por uma posição ali de entrar no top 10, mas em relação a aproveitamento na hora de defender esse tipo de arremesso, eles vêm muito mal nos últimos 3 jogos. Foram o 4º time que mais sofreu bolas de 3 tentadas percentualmente contra o seu patrimônio. Beleza, então assim, dos dois lados, dá pra gente ver os times produzindo bem ofensivamente, porque as duas defesas têm defeitos em que o ataque adversário pode explorar. O Milwaukee Bucks vem bem no território triplo nessa temporada, e isso também ajuda a gente a acreditar que essa tip faça sentido. O Milwaukee Bucks é o 7º em bola de 3 feitas por jogo em toda a NBA. Em relação ao aproveitamento, eles também estão no topo da liga. O Miami Heat também está entre os 5 melhores aproveitamentos em bolas triplas na NBA, o que significa que se eles estiverem dispostos a usar e abusar desse tipo de chute para ferir a defesa adversária, eles podem conseguir, porque os Bucks não defendem bem o perímetro. Beleza? Então a gente tem aqui todos esses números que justificam, mas acima de tudo tem algo relacionado à característica de jogo dessas duas franquias para a gente acreditar que será um jogo bem pontuado, mais especificamente quando eles se enfrentam. Vamos falar de Knicks e Hornets. Aqui eu acredito na vitória dos Knicks, jogam em casa, um dos melhores times da NBA, enfrentam um Hornets muito problemático ali, que tem diversas derrotas no seu calendário, e mais do que isso, tem como dúvida seu melhor jogador LaMelo Ball, que eu acho difícil que ele jogue hoje, ou pelo menos é o que as notícias dão. Nos últimos 10 jogos, 3 vitórias e 7 derrotas para os Hornets, enquanto que o New York Knicks cambaleou aí nos últimos 3 jogos, mas contra adversários de um ótimo nível, o Timberwolves e o Phoenix Suns. Mas antes disso, eles tinham um calendário interessante, 70% das vitórias nos últimos 10 jogos, inclusive vencendo 2 vezes o próprio Hornets. Uma partida por 22 pontos de vantagem, quando aconteceu em casa o jogo, e outra por 14, quando eles foram visitantes. Mas uma coisa em comum que a gente teve nessa partida foi o New York Knicks superior, é claro, mas também pontuando muito bem. Então meu palpite para essa partida vai ser uma dupla ali da vitória do New York Knicks com o over em pontuação deles, porque eu acho que uma coisa está relacionada à outra. Porém, eu acho que eu priorizaria apenas a linha de pontos, porque tá pagando muito mal essa vitória aqui do New York Knicks e não vai fazer tanta diferença aqui com esse acima de 111,5 pontos para essa partida. Léo, mas só tá pagando em 43, eu sei, mas tem muito valor isso daqui, pessoal, não tem como ficar de fora. Ou então, tentem pegar no ao vivo, vai valer a pena, vocês não vão se arrepender. O Charlotte Hornets nos últimos 13 jogos sofreram mais de 111,5 pontos em 12 dessas 13 partidas recortadas. Sofreram uma média de 124 pontos por jogo e sofreram pelo menos 122 pontos em todos os encontros contra o New York Knicks nessa temporada. A gente está falando de uma das piores defesas da NBA e um dos melhores aproveitamentos ofensivos também da liga nesse momento. O New York Knicks vem muito bem quando a gente fala na hora de atacar. Quase um dos 10 melhores da NBA por 100 posses de bola, enquanto que o Charlotte é a pior defesa por 100 posses e também é um time que acelera muito o jogo. O Hornets é o 6º maior ritmo da NBA, ou seja, eles geram muitas posses de bola para eles e para os adversários. Porém, a ausência do LaMelo Ball pode fazer diferença, porque não só ele é um defensor bem que mais ou menos, mas ele também dita o ritmo desse Hornets, que pode mudar completamente a sua característica com a ausência do seu melhor e principal jogador. Só que assim, essa questão de jogar com pace alto é uma característica do Hornets, não necessariamente só quando o LaMelo tá em quadra ou não. Claro que pode ter diferença, claro que eles podem tentar experimentar algo novo caso ele não esteja em quadra, mas ainda assim, eu acredito que sim, eles vão acelerar e tentar tirar vantagem disso, afastando ali, né, o Mitchell Robinson do garrafão, evitando que ele se posicione para proteger o aro e tentando pegar o Knicks de surpresa, mas isso só vai ser favorável para nossa time, beleza? Pessoal, só antes de encerrar aqui, deixa eu pedir para vocês, segue a gente lá no Twitter e também no Instagram, @cesta-de-3 nas duas redes, tem conteúdo exclusivo lá, algumas análises que a gente faz a respeito das partidas. Ontem a gente fez um vídeo exclusivo e gratuito para vocês lá, indicando o porquê, na verdade, não fazia sentido investir em duplo-duplo, ou então no under e no over assistências, desculpa, do Tyrese Haliburton. Entre essas coisas, né, a gente sempre dá uns toques ali para vocês serem lucrativos, evitar que a múltipla de vocês estraguem, coisas do tipo, além, como eu disse, de a gente fazer análise, trazer números e estatísticas a respeito das partidas, que pode ser muito importante para que você seja lucrativo no final do seu dia, beleza? Dallas Mavericks e Houston Rockets, lembrando os jogos que a gente pula, a gente, se encontrar algo interessante, traz palpite lá no nosso grupo VIP, beleza? Ontem teve over na pontuação do Cade Cunningham, teve over na pontuação do Zion Williamson, do Jeremy Grant, lá no nosso grupo VIP, então aproveitem, conheçam,
e participem lá do nosso grupo VIP, que é o mais completo e mais barato do mercado. Vocês vão gostar muito. Vamos falar aqui de Mavericks e Rockets. A gente também tem o Rockets aqui com muitas dúvidas na escalação. Dylan Brooks não se sabe se joga, Fred VanVleet importantes. O Thompson e o Oladipo não jogam, mas eles já estão acostumados a jogar sem esse jogador. Derek Lively dificilmente joga do lado do Dallas, mas caso ele jogue, não acho que vai ter grande impacto na nossa equipe, que vai ser um handicap positivo de mais 9.5 dos Rockets também, odd em torno de 50, que é o mínimo que a gente gosta de trabalhar aqui, lembrando que odds superiores lá no nosso grupo VIP. Bom, por que a gente acredita que isso deva acontecer? Primeiramente, o Houston Rockets e o Dallas Mavericks, né, vão fazer um confronto que, ok, o Dallas é favorito, mas tem um encaixe interessante a favor do Houston. E o histórico recente do Dallas que preocupa. Nos últimos 6 jogos, eles perderam 4, venceram 2 e só cobriram esse handicap uma vez contra o péssimo Washington Wizards. É verdade que grande maioria desses jogos aqui o Dallas jogou como visitante, mas eu ainda acho que o Houston pode dar trabalho, porque eles também jogaram alguns jogos como visitante recentemente, perderam os 3, mas cobriram esse handicap em todos os últimos 10 que fizeram, que também é muito positivo. Enfrentando bons adversários ou adversários de nível parecido, próximo, ou sei lá, que no final da temporada vai estar ali brigando pelas mesmas coisas que o Dallas, pelo menos eu acredito. Eles venceram 7 dos últimos 10 jogos que fizeram e conseguiram cobrir esse handicap em todos, como eu disse para vocês, o que também é muito positivo. Só que acima de tudo, o Dallas Mavericks trabalha muito do perímetro. Eles dependem muito da bola de 3 caindo para que eles produzam bem ofensivamente e compensem a falta de defesa deles. Só que essa bola de 3 pode não cair hoje. Vamos aqui para os números de bolas de 3 defendidas em relação ao Houston Rockets, que é um dos 5 times que menos sofrem bolas de 3 por jogo na NBA, e é um time que percentualmente também defende muito bem esses arremessos que vêm do perímetro. A segunda melhor defesa percentual do perímetro de toda a liga. Isso pode limitar o jogo dos companheiros do Luka Doncic, que acima de tudo trabalham abertos para poder pontuar da linha de 3 pontos. Limitando esses jogadores, você joga tudo nas costas do Luka e, consequentemente, ele vai ter que fazer muita coisa para que o Houston Rockets perca aí, né, por 10 pontos de diferença ou mais, pelo menos considerando essa equipe aqui que nós analisamos. A gente também está falando de um Dallas que, repito, se defende muito mal, é uma das 10 piores defesas da NBA, a 6ª melhor nesse momento, enquanto que o Houston Rockets é uma defesa muito interessante nesse momento da temporada. Se a gente pegar aqui o recorte geral deles, é a melhor defesa da liga por 100 posses de bola, e eu adoro ficar a favor de boas defesas. Ofensivamente eles não são tão bons, é verdade, o Dallas Mavericks é o 4º melhor ataque, e o Houston a gente só vai encontrar lá na metade de baixo da tabela, como eficiência ofensiva por 100 posses de bola. Só que eles vão enfrentar um Dallas Mavericks que se defende tão mal e que tem um encaixe tão favorável para eles pontuarem bem, que eu chego a acreditar que eles vão fazer um bom jogo. O Dallas Mavericks é o 3º time que mais sofre pontos no paint, isso deve facilitar algumas pontuações ali do Houston Rockets, que, já que a gente está falando de uma distância ali, né, que é mais curta da cesta e mais fácil de se converter arremesso. Então acredito nesse handicap positivo favorável ao Houston, que deve cobrir, deve fazer um jogo mais competitivo do que se imagina, e o Dallas Mavericks, depois de uma sequência tão ruim, caso vença, não acredito que vai ser por uma margem tão grande assim, apesar de achar que eles são favoritos, claro. Vamos ficar de olho na escalação, a gente precisa desses times analisados aqui dentro desse dia de hoje, estejam saudáveis para a gente poder trabalhar com esses handicaps, esses overs e essas vitórias. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, muito obrigado pela audiência de todos e falou!